O relógio Rolex marcava 15h42, quando Ricardo Montenegro, um dos homens mais ricos do país, decidiu quebrar sua rotina de 15 anos. Pela primeira vez desde que construíra seu império de telecomunicações, ele saiu do escritório sem avisar ninguém, nem mesmo seu motorista particular, Fernando, que aguardava pacientemente na garagem subterrânea do prédio espelhado no centro financeiro da cidade, sabia dessa decisão súbita. As flores vermelhas que Ricardo comprou na floricultura mais cara da cidade tremiam levemente em suas mãos enquanto ele dirigia seu Bentley preto pela estrada sinuosa que cortava as colinas verdejantes onde ficava sua mansão. O buquê de rosas colombianas tinha custado quase R$1.000, mas Ricardo nem prestou atenção no valor. Sua mente estava focada em Clara, sua segunda esposa. Fazia 3 anos desde o casamento numa cerimônia luxuosa em Santorini, na Grécia, e 2 anos e meio desde que Isabela, sua primeira esposa e mãe de seus 3 filhos, morrera naquele terrível acidente de carro numa noite chuvosa de dezembro. Clara entrara em suas vidas como uma salvação. Primeiro como psicóloga infantil recomendada para ajudar as crianças com o luto, depois como amiga da família, e finalmente como a mulher que prometeu cuidar de todos eles com amor incondicional. O portão automático de ferro forjado se abriu silenciosamente quando o sensor reconheceu seu carro. A mansão Montenegro se erguia majestosa no topo da colina, com suas colunas de mármore italiano e janelas que refletiam o sol da tarde como espelhos dourados. 22 cômodos distribuídos em 3 andares, piscina olímpica, quadra de tênis, heliporto particular, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas Ricardo sabia que nada disso valia nada sem amor verdadeiro dentro daquelas paredes. Ele estacionou o carro na entrada circular, notando que o Mercedes branco de Clara estava na garagem. Perfeito. Ela estava em casa. As crianças deviam estar voltando da escola particular a qualquer momento. Pedro, de 12 anos, Marina, de 9, e o pequeno Lucas, de apenas 6. Ricardo olhou as flores mais uma vez, ajeitou a gravata Hermès e caminhou até a porta principal. Foi quando algo estranho aconteceu. A porta de mogno estava entreaberta, o que nunca acontecia. A mansão tinha um sistema de segurança de última geração, com câmeras em cada canto e sensores de movimento. Clara era obsessiva com segurança, ou pelo menos era o que sempre dizia. Ricardo empurrou a porta devagar, e o ranger das dobradiças ecoou pelo hall de entrada com seu piso de mármore Carrara e lustre de cristal Baccarat, que pendia do teto de pé direito duplo. O silêncio era perturbador. Não havia o som usual da televisão na sala de estar, nem música clássica tocando no sistema de som ambiente que Clara tanto gostava. Apenas um silêncio pesado, quase palpável, que fazia o ar parecer mais denso. Ricardo deu 3 passos para dentro quando uma figura surgiu das sombras do corredor lateral como um fantasma. Era Ana, a faxineira que trabalhava na casa há 8 anos, desde antes mesmo de Isabela morrer. Seus olhos castanhos estavam arregalados de pavor, o rosto pálido como papel, e suas mãos tremiam tanto que o pano de limpeza que segurava caiu no chão sem que ela percebesse. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, Ana correu até ele com uma agilidade surpreendente para seus 53 anos. Suas mãos ásperas de anos de trabalho doméstico cobriram a boca dele com força, e ela sussurrou com voz trêmula e desesperada. Pelo amor de Deus, senhor Ricardo, cala a boca, não diga nada, não faça nenhum barulho. Ricardo ficou paralisado, o buquê de flores escorregando de suas mãos e caindo silenciosamente no tapete persa que decorava a entrada. Seu coração começou a bater descompassado, bombeando adrenalina por suas veias. Nos 20 anos que conhecia Ana, nunca a vira assim. A mulher nordestina de Pernambuco sempre fora alegre, cantarolando forró enquanto limpava, contando histórias de sua infância no sertão. Mas agora, seus olhos transmitiam terror puro. Ana olhava freneticamente para trás, seus olhos percorrendo cada sombra do corredor, como se esperasse que algo, ou alguém, pudesse aparecer a qualquer momento. Gotas de suor escorriam por sua testa,
apesar do ar-condicionado central manter a casa numa temperatura agradável de 22 graus. Por favor, Sr. Ricardo, ela sussurrou ainda mais baixo, sua voz quase inaudível. Ela pode ouvir, ela sempre ouve. Se souber que o senhor chegou agora, se souber que viu... Ricardo gentilmente removeu as mãos dela de sua boca, mas manteve a voz num sussurro quase inaudível. Ana, o que diabos está acontecendo? Onde estão meus filhos? Onde está Clara? Ana engoliu em seco, suas mãos agora agarrando o braço dele, como se sua vida dependesse disso. Ela o puxou para trás de uma das grossas colunas de mármore que decoravam o hall, escondendo-os das luzes que vinham da sala principal. As crianças... Ai, meu Deus! As pobres crianças! Ana começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. O senhor precisa ver, mas não pode interferir agora. Se ela souber que o senhor sabe, vai ser pior para as crianças. Muito pior. Foi então que Ricardo ouviu. Risadas infantis ecoavam da sala de estar, mas havia algo profundamente errado com aquele som. Não era o riso alegre e espontâneo que ele conhecia de seus filhos. Era forçado, mecânico, como se fossem bonecos programados para rir em momentos específicos. A tensão naquelas vozes infantis era tão evidente que fez seu estômago revirar. Ana apontou discretamente para uma fresta entre as cortinas de veludo borgonha que separavam o hall da sala principal. Ricardo se aproximou devagar, cada passo calculado para não fazer barulho no piso de mármore. O que viu através daquela pequena abertura mudaria sua vida para sempre. Seus 3 filhos estavam ajoelhados no chão frio de mármore, sem nem mesmo uma almofada para proteger seus joelhos. Livros grossos estavam abertos na frente deles, não livros infantis coloridos e divertidos, mas tomos pesados de enciclopédias e dicionários. Pedro, seu primogênito, tinha o rosto vermelho de segurar o choro. Marina mantinha a cabeça baixa, seus longos cabelos castanhos criando uma cortina que escondia seu rosto. E o pequeno Lucas. Lucas tremia como uma folha ao vento, seus dedinhos tentando segurar um lápis enquanto copiava palavras que claramente não entendia. E lá estava Clara. A mulher que Ricardo achava conhecer estava sentada no sofá de couro italiano que custara R$50.000, suas pernas cruzadas elegantemente, vestida num conjunto Chanel azul marinho que ele mesmo comprara em Paris no mês anterior. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados num coque baixo. Suas unhas pintadas de vermelho sangue tamborilavam impacientemente no braço do sofá enquanto ela rolava o feed do Instagram em seu iPhone último modelo, completamente absorta nas vidas perfeitas e falsas das outras socialites da cidade. Vocês ainda não terminaram? A voz de Clara cortou o ar como uma navalha, fria e afiada, sem nem mesmo levantar os olhos do celular. Crianças burras e preguiçosas. É por isso que suas notas estão caindo. Inúteis como a mãe de vocês. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O sangue fugiu de seu rosto e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Ana segurou seu braço, impedindo-o de avançar. Lucas, o menor, tentou mudar de posição porque seus joelhinhos doíam. O movimento mínimo foi suficiente para atrair a atenção de Clara. Ela finalmente levantou os olhos do celular, e Ricardo viu algo que nunca tinha visto antes, naqueles olhos azuis que um dia achou lindos. Crueldade pura. "Eu disse para não se mexer!" Clara gritou, sua voz ecoando pelas paredes. "Quer ficar mais 1 hora aí? Quer ficar sem jantar de novo?" "Não, madrasta Clara," Lucas respondeu com sua vozinha infantil, engolindo o choro. Desculpa, não adianta nada. Você é igualzinho ao seu pai, fraco e patético. Pelo menos ele tem dinheiro para compensar. Você não tem nada. É só um peso morto que eu tenho que carregar." Marina finalmente levantou a cabeça e Ricardo pôde ver o rosto de sua filha. Havia marcas vermelhas em sua bochecha, como se tivesse sido esbofeteada recentemente. Seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, estavam vazios, sem vida, como se tivessem desistido de esperar por salvação. "Madrasta Clara", Marina disse baixinho, "o Lucas está com fome.
Ele não come desde ontem no almoço. Por favor. Clara se levantou do sofá com um movimento brusco, seu salto Louboutin estalando no mármore, enquanto ela caminhava até as crianças. Ela se abaixou na frente de Marina, seu rosto a centímetros do da menina. Ah, é? E você acha que eu me importo? Vocês três são parasitas. Vivem na casa do pai de vocês, comem a comida dele, usam o dinheiro dele, e nem conseguem tirar notas decentes na escola para compensar. Sabem quanto eu tenho que aguentar fingindo que gosto de vocês quando seu pai está por perto? Sabem o sacrifício que eu faço todo dia? Pedro, tentando proteger os irmãos mais novos, ousou falar. A gente pode contar para o nosso pai. O tapa que Clara deu no rosto do menino ecoou pela sala como um trovão. Ricardo quase gritou, mas Ana apertou seu braço com força sobre-humana, implorando silenciosamente para que ele esperasse. Conta, Clara disse com um sorriso cruel. Conta para o seu paizinho querido. Vamos ver quem ele vai acreditar. Na esposa que ele ama ou em 3 crianças mimadas e mentirosas. E mesmo se ele acreditar em vocês, sabem o que vai acontecer. Vou fazer a vida de vocês um inferno tão grande que vão implorar para ir para o internato na Suíça que eu já escolhi. Um lugar bem longe, onde só vão poder ver o papai uma vez por ano. Se tiverem sorte. Lucas começou a chorar baixinho, suas pequenas mãos tentando limpar as lágrimas que não paravam de cair. Ah, agora vai chorar? Bebê chorão. Sua mãe morreu porque não aguentava mais vocês. Deve ter sido de propósito aquele acidente, para se livrar de 3 pestes insuportáveis. Aquilo foi demais para Ricardo. Ele ia avançar, ia acabar com aquilo ali mesmo, mas Ana sussurrou urgentemente em seu ouvido. Espera, senhor. Eu tenho provas, tenho tudo gravado. Se o senhor entrar agora, ela vai negar tudo, vai fingir, vai manipular. E amanhã, quando o senhor sair para o trabalho, ela vai descontar nas crianças. Talvez até faça coisa pior. Eu já vi ela trancar o Lucas no quartinho escuro do porão por horas, porque ele derrubou suco no tapete. Ricardo sentia bile subindo por sua garganta. O quartinho do porão era um cubículo sem janelas onde guardavam ferramentas antigas. Escuro, úmido, cheio de teias de aranha. Imaginar seu filho de 6 anos trancado lá. Quantas vezes? Ele perguntou, sua voz rouca de raiva contida. Muitas, senhor. Muitas vezes. E não é só isso. Ela bate neles com a régua de madeira quando erram as lições. Faz eles ficarem em pé no canto por horas, se não terminam a comida que ela propositalmente deixa esfriar. Uma vez fez a Marina dormir no chão do banheiro porque tinha deixado uma toalha fora do lugar. Ricardo assistiu Clara voltar ao sofá, pegando uma taça de vinho tinto que estava na mesa de centro. Mais meia hora de joelhos, ela anunciou casualmente. E hoje vão dormir sem jantar. Talvez assim aprendam a me respeitar. Mas madrasta? Lucas tentou protestar. Cala a boca! Clara gritou, atirando a taça de vinho na direção do menino. O cristal se estilhaçou no chão e cacos voaram por todos os lados. Um pequeno corte apareceu na bochecha de Lucas e uma gota de sangue escorreu. Pedro imediatamente puxou o irmão mais novo para perto, tentando protegê-lo, enquanto Marina tirou um lenço do bolso para limpar o ferimento. Agora olha o que vocês me fizeram fazer, Clara disse com desdém. Ana, venha limpar essa bagunça. Ana olhou para Ricardo com desespero. Ela tinha que ir, ou Clara suspeitaria. Fica aqui escondido, Ana sussurrou. Vou voltar. Ana entrou na sala, fingindo que tinha acabado de ouvir o chamado. Sim, senhora Clara. Limpa esse lixo. E essas crianças inúteis vão ficar aí mais 1 hora por causa da bagunça. Senhora Clara, Ana disse cuidadosamente. O pequeno Lucas está sangrando. E daí? É só um arranhão. Ele precisa aprender a ser homem, não um bebê chorão. Limpa logo isso que eu quero silêncio para assistir minha série. Ana se ajoelhou para limpar os cacos, tomando cuidado extra perto das crianças. Quando Clara voltou sua atenção para a televisão, Ana sussurrou algo para Pedro. O menino levantou os olhos e, por um breve momento, viu o pai escondido na sombra. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele manteve o rosto impassível. Pedro era esperto. Entendia que precisava fingir.
Ricardo observou Ana limpar metodicamente cada caco de vidro, cada gota de vinho. A mulher trabalhava em silêncio, mas ele podia ver a tensão em seus ombros, o cuidado com que evitava olhar diretamente para Clara. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Clara se levantou. Vou para o meu quarto assistir Netflix. Ana, coloca essas pestes na cama em 1 hora e tranque as portas. Não quero ser incomodada. Sim, senhora. Clara subiu as escadas de mármore, seus saltos criando um ritmo hipnótico que ecoava pela casa. Ricardo esperou até ouvir a porta do quarto principal se fechar. Ana imediatamente correu até as crianças. Tá tudo bem, meus amores. Tá tudo bem agora. Tia Ana, Lucas chorou. Dói muito. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ricardo finalmente saiu das sombras. Por um momento, o tempo parou. As 3 crianças olharam para ele como se fosse uma aparição, uma miragem. Papai? Marina foi a primeira a falar, sua voz um sussurro descrente. Ricardo caiu de joelhos e abriu os braços. As 3 crianças correram para ele e ele as envolveu no abraço mais apertado de sua vida. Eles choraram juntos, um choro silencioso de dor, alívio e amor acumulado. Papai, a gente queria contar. Pedro soluçou. Mas ela disse que ia mandar a gente embora. Disse que o senhor nunca ia acreditar. Disse que ia fazer o senhor escolher entre ela e a gente, e que o senhor ia escolher ela. Nunca, Ricardo disse firmemente, beijando a cabeça de cada filho. Nunca, nunca, nunca. Vocês são minha vida. Vocês são tudo para mim. Ela é má, papai, Lucas disse com sua vozinha. Ela diz que a mamãe morreu porque não gostava da gente. Ricardo sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Isso é mentira, meu amor. Sua mãe amava vocês mais que tudo no mundo. E eu também amo. Me perdoem. Me perdoem por não ter visto, por não ter percebido. Ana se aproximou tirando o celular do bolso do avental. Senhor Ricardo, eu tenho tudo gravado. Meses de gravações, áudios, vídeos. Eu escondia o celular em lugares estratégicos. Tenho provas de tudo. As agressões, as humilhações, as noites trancados, os dias sem comida. Tudo. Ricardo pegou o celular com mãos trêmulas e começou a assistir. Cada vídeo era pior que o anterior. Clara batendo em Marina com uma régua de madeira. Clara empurrando Pedro escada abaixo e rindo quando ele se machucou. Clara forçando Lucas a comer comida estragada como punição por não terminar o jantar. Meu Deus, Ricardo murmurou. Como eu fui tão cego? Ela é muito esperta, senhor, Ana explicou. Quando o senhor está por perto, ela é perfeita, carinhosa, atenciosa, compra presentes para as crianças, faz carinho neles, finge que os ama. É uma atriz. E as crianças tinham tanto medo que fingiam também. Ela treinou eles direitinho. Sorrir quando o senhor está perto, nunca reclamar, nunca demonstrar tristeza. Pai, Pedro disse, ela até nos fazia ensaiar. Ensaiar como agir quando o senhor chegava em casa. O que dizer, como sorrir, como abraçar ela na sua frente. Ricardo sentiu náusea. Durante 2 anos e meio vivera numa mentira completa, achando que tinha dado às crianças uma nova mãe amorosa, quando na verdade tinha colocado um monstro dentro de casa. Um barulho veio de cima. Passos. Ela está descendo, Ana sussurrou urgentemente. Mas Ricardo não se moveu. Não ia mais se esconder. Não ia mais permitir que aquela farsa continuasse nem por mais 1 segundo. Clara apareceu no topo da escada, vestida num robe de seda. Ana, por que ainda não... Ricardo! Ela parou, surpresa. O sorriso que surgiu em seu rosto foi imediato, ensaiado, perfeito. Amor, você chegou cedo. Que surpresa maravilhosa! Ela começou a descer as escadas, abrindo os braços como se fosse abraçá-lo. As crianças instintivamente se encolheram atrás do pai. Não se aproxime, Ricardo disse, sua voz fria como gelo. Clara parou no meio da escada, seu sorriso vacilando. Amor? O que foi? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Pode parar com o teatro, Clara. Acabou. Por um momento, uma sombra passou pelo rosto dela, mas o sorriso voltou rapidamente. Teatro? Ricardo, querido, do que você está falando? Crianças, o que vocês disseram para o papai?
Ela olhou para as crianças com aquele olhar que eles conheciam bem, o olhar que prometia punição se falassem. Eles não precisaram dizer nada, Ricardo disse, levantando o celular. Eu vi tudo. Cada momento de tortura que você infligiu nos meus filhos, cada humilhação, cada agressão. Clara desceu o resto das escadas devagar, seu rosto agora uma máscara de indignação. Isso é ridículo. O que quer que essa empregada invejosa tenha te mostrado é tudo mentira. Ela nunca gostou de mim. Sempre teve inveja da nossa vida, do nosso amor. Inveja? Ana falou pela primeira vez diretamente para Clara. Senhora, eu tenho pena da sua alma podre. Pena de alguém que consegue ser tão cruel com crianças inocentes. Cala a boca, sua empregada ordinária, Clara gritou, mostrando finalmente sua verdadeira face. Você não é nada, é apenas uma faxineira. Ela é mais família para essas crianças do que você jamais foi, Ricardo disse. Ana cuidou dos meus filhos, protegeu eles, foi a única pessoa que tentou ajudar enquanto eu estava cego demais para ver o que acontecia na minha própria casa. Clara mudou de tática, lágrimas surgindo em seus olhos com uma facilidade perturbadora. Ricardo, meu amor, você está entendendo tudo errado. Eu amo essas crianças como se fossem meus próprios filhos. Tudo o que eu faço é para educá-los, para torná-los pessoas melhores. Às vezes sou rígida, sim, mas é porque me importo. Rígida? Ricardo quase gritou. Você trancou meu filho de 6 anos num quartinho escuro no porão? Você bateu na minha filha. Você humilhou meus filhos, fez eles passarem fome, fez eles acreditarem que a própria mãe morreu porque não os amava. São crianças problemáticas, Ricardo, traumatizadas pela morte da mãe. Elas inventam histórias, mentem, manipulam. Você nunca está aqui para ver como elas realmente são. Lucas, o pequeno Lucas, que raramente falava quando Clara estava por perto, deu um passo à frente. A senhora é má, ele disse com sua vozinha clara. A senhora machuca a gente, a senhora não gosta da gente, a senhora só finge quando o papai está aqui. Clara olhou para o menino com tanto ódio que Ricardo instintivamente puxou o filho para trás. Viu? Clara disse. Viu como eles me desrespeitam? Como são mal educados? Chega, Ricardo disse. Quero você fora da minha casa. Agora. Clara riu. Um som frio e calculista. Fora da sua casa? Querido, nós somos casados. Eu tenho direitos. Metade de tudo isso é meu por lei. Você realmente quer um escândalo? Um divórcio público? Pensa no que isso vai fazer com sua reputação, com seus negócios. Pensa no que as pessoas vão dizer. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Só me importo com meus filhos. Seus filhos. Clara cuspiu as palavras. Sempre seus filhos. Você nunca me amou de verdade, não é? Eu sempre fui apenas uma substituta conveniente para Isabela. Alguém para cuidar das suas crias enquanto você construía seu império. Eu confiei em você, Ricardo disse, a dor evidente em sua voz. Eu te dei tudo, meu amor, minha casa, meus filhos, e você transformou a vida deles num inferno. Clara endireitou os ombros, voltando à sua postura altiva. Prove, ela desafiou. Prove qualquer coisa que você está dizendo. Vamos ver o que um juiz vai dizer sobre vídeos ilegalmente gravados por uma empregada descontente. Ricardo tocou a tela do celular e a voz de Clara encheu a sala. Crianças burras e preguiçosas, inúteis como a mãe de vocês. Sua mãe morreu porque não aguentava mais vocês. O rosto de Clara perdeu toda a cor. Isso foi tirado de contexto. Outro vídeo. Clara batendo em Marina com a régua. O som da madeira contra a pele delicada. Os gritos da menina. Eu estava apenas disciplinando. Outro vídeo. Lucas trancado no quartinho escuro, seus gritos desesperados ecoando. Por favor, madrasta Clara, tá escuro. Eu tenho medo. Por favor. Clara caiu sentada no degrau da escada. Ricardo, por favor. Podemos conversar sobre isso. Eu posso mudar. Eu estava estressada. A pressão de ser madrasta, de substituir Isabela. Eu não sabia como lidar. Você tinha escolhas, Ricardo disse. Você poderia ter vindo falar comigo, poderia ter pedido ajuda, poderia ter sido honesta. Em vez disso,
Escolheu torturar crianças inocentes que já tinham perdido a mãe. Eu fiz o melhor que pude. Não, Clara, você fez o pior que pôde e fez escondido como uma covarde. Pedro, reunindo coragem, falou: Pai, ela tem uma mala pronta no closet. Sempre teve, desde que casou com o senhor. Cheia de dinheiro e joias. Ela disse uma vez, quando estava bêbada, que era seu plano de fuga para quando o senhor descobrisse quem ela realmente era. Clara olhou para o menino com choque. Como você... Eu vi quando a senhora estava contando dinheiro um dia. A senhora disse que mulher esperta sempre tem uma saída preparada. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Então, desde o começo você planejou isso? Clara se levantou, toda a pretensão abandonada. Você quer a verdade? Quer mesmo? Sim, eu casei com você pelo dinheiro, pelo status, pela vida que eu nunca tive. Cresci pobre, Ricardo. Pobre de verdade. Passei fome, passei frio. Apanhei do meu pai bêbado até os 16 anos quando fugi de casa. Lutei por cada migalha, estudei feito louca, me formei em psicologia com bolsa e jurei que nunca mais seria pobre. Quando vi a oportunidade com você, um viúvo rico e carente, eu agarrei. E meus filhos? Seus filhos eram o preço que eu tinha que pagar. O pacote completo. 3 lembranças ambulantes da esposa perfeita morta que eu nunca poderia superar. Você acha que é fácil viver na sombra de uma morta? Ouvir todo dia sobre como Isabela era maravilhosa, como as crianças são parecidas com ela, como nada nunca seria igual. Então você descontou neles? Eu tentei gostar deles no começo. Juro que tentei. Mas eles me rejeitavam, choravam pela mãe, não me aceitavam. E você, sempre no trabalho, sempre ausente, me deixou sozinha para lidar com 3 crianças traumatizadas que me odiavam. Eles não te odiavam, Ana interrompeu. Eles tentaram te amar. Eu vi. Nos primeiros meses, eles faziam desenhos para você, tentavam te abraçar, te chamavam de mãe. Foi você que os rejeitou. Foi você que transformou o amor deles em medo. Clara riu amargamente. Amor. Que palavra bonita. Que conceito romântico. Amor não paga contas. Amor não compra Chanel. Amor não dá uma vida de luxo. Então é isso? Ricardo perguntou. Tudo se resume a dinheiro? Não seja hipócrita, Ricardo. Você construiu um império. Você sabe que no final, tudo se resume a dinheiro e poder. Eu apenas joguei o jogo. Você jogou com a vida dos meus filhos. Drama, sempre drama. Eles estão vivos, não estão? Estão alimentados, vestidos, estudando numa das melhores escolas do país. Muitas crianças sofrem muito mais e ninguém liga. Marina, que tinha ficado quieta até agora, falou com uma maturidade além de seus 9 anos. A senhora roubou nossa chance de sermos felizes de novo. Depois que a mamãe morreu, nós estávamos quebrados, mas poderíamos ter nos curado. Com o papai, com a tia Ana, com o tempo. Mas a senhora quebrou a gente ainda mais. A senhora fez a gente acreditar que não merecíamos ser amados. As palavras da menina pareceram ecoar pela mansão inteira. Até Clara pareceu momentaneamente abalada. Eu nunca quis. Sim, você quis, Ricardo cortou. Cada ação sua foi deliberada. Cada crueldade foi calculada. Você é uma psicóloga, pelo amor de Deus. Você sabia exatamente o dano que estava causando. Clara endireitou as costas, voltando à sua postura defensiva. E o que você vai fazer agora, Ricardo? Me expulsar? Me processar? Vai ser um escândalo. Seu nome vai estar em todos os jornais. Bilionário casa com mulher que tortura seus filhos. Vai ser lindo para sua reputação. Minha reputação não vale a segurança dos meus filhos. E você acha que eles vão ficar bem? Depois de tudo isso vir à tona, eles vão ser as pobres criancinhas traumatizadas do bilionário. Vão precisar de anos de terapia. Melhor do que mais um dia com você. Clara caminhou até a mesa de centro e pegou sua bolsa Louis Vuitton. Muito bem, vou embora. Mas isso não acaba aqui, Ricardo. Eu tenho direitos. Vou lutar por cada centavo que me é devido. Pode tentar, Ricardo disse calmamente. Mas com essas gravações, com essas provas de abuso infantil, você não só não vai receber nada, como provavelmente vai para a cadeia. Pela primeira vez, medo genuíno passou pelos olhos de Clara.
Você não faria isso. Teste e veja. Clara olhou ao redor. Para as crianças encolhidas junto ao pai. Para Ana, que a encarava com determinação silenciosa. Para Ricardo, cujo rosto não mostrava nada além de resolução fria. Vocês vão se arrepender disso, ela disse finalmente. Todos vocês. Ela subiu as escadas rapidamente. Eles podiam ouvi-la no quarto, abrindo e fechando gavetas violentamente, provavelmente pegando a tal mala de fuga que Pedro mencionara. 15 minutos depois, ela desceu carregando 2 malas Louis Vuitton e uma bolsa Hermès. Vou mandar buscar o resto das minhas coisas, ela anunciou. Não, Ricardo disse. Você leva o que está carregando e nada mais. Tudo o que você tem foi comprado com meu dinheiro. Dinheiro que você ganhou torturando meus filhos. Clara pareceu prestes a discutir, mas algo no rosto de Ricardo a fez mudar de ideia. Vocês merecem uns aos outros, ela cuspiu. Uma família patética e quebrada. Ela caminhou até a porta, seus saltos estalando no mármore pela última vez. Na soleira virou-se. Sabem de uma coisa? A Isabela teve sorte de morrer. Pelo menos não precisa ver no que os filhos dela vão se transformar. A porta bateu com força, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ela foi embora de verdade, papai. Ricardo se ajoelhou e abraçou o filho. Sim, meu amor. Ela foi embora e nunca mais vai voltar. Promete? Prometo. Os 4 ficaram ali abraçados por longos minutos, chorando anos de dor acumulada. Ana se afastou discretamente, dando à família um momento de privacidade. Quando finalmente se separaram, Ricardo olhou para cada um de seus filhos. Me perdoem, ele disse, sua voz quebrada. Me perdoem por não ter visto, por não ter estado aqui, por ter trazido ela para nossas vidas. Não foi culpa sua, pai, Pedro disse. Ela era muito boa em fingir. Mas eu devia ter percebido. Devia ter notado as mudanças em vocês. As notas caindo, os sorrisos forçados, o medo nos olhos de vocês. A gente ficou muito bom em esconder também, Marina admitiu. Ela nos treinou bem. Nunca mais, Ricardo prometeu. Nunca mais vou deixar alguém machucar vocês. E vou estar mais presente. Vou trabalhar menos, passar mais tempo em casa. Vamos nos curar juntos. Tia Ana pode ficar com a gente? Lucas perguntou esperançoso. Ricardo olhou para Ana, que tinha voltado silenciosamente para a sala. Ana, você salvou meus filhos. Não tenho palavras para agradecer. Ana limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Senhor Ricardo, essas crianças são como netos para mim. Eu cuidei deles desde bebês. Ver eles sofrendo e não poder fazer nada foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Por que você não me contou antes? Eu tentei, senhor. Tentei deixar dicas, tentei puxar assunto, mas a senhora Clara sempre estava por perto, sempre atenta, e ela ameaçou não só me demitir, mas destruir minha vida. Disse que ia inventar que eu roubava, que ia garantir que eu nunca mais trabalhasse em lugar nenhum, e eu precisava ficar perto das crianças, proteger elas do jeito que podia. Você arriscou tudo por eles. Faria de novo 1000 vezes. Ricardo se levantou e abraçou Ana, surpreendendo a mulher. Você não é mais nossa funcionária, Ana. Você é família, e família cuida uma da outra. Nos dias que se seguiram, a casa passou por uma transformação, não física. As paredes continuavam as mesmas, os móveis no mesmo lugar. Mas a atmosfera mudou completamente. As risadas voltaram a ser genuínas. As crianças corriam pelos corredores sem medo. As portas dos quartos permaneciam abertas à noite. Ricardo contratou a melhor psicóloga infantil da cidade. Uma profissional recomendada por 3 fontes diferentes, que ele investigou minuciosamente antes de permitir que se aproximasse de seus filhos. A doutora Helena era uma senhora de 60 anos, gentil mas firme, que conquistou a confiança das crianças gradualmente. Nas sessões familiares, verdades dolorosas vieram à tona. Pedro revelou que Clara o fazia escrever linhas por horas quando errava algo. Eu sou burro e inútil, 500 vezes. Marina contou sobre as vezes que Clara cortou seu cabelo como punição, dizendo que ela era vaidosa demais. Lucas, o mais novo, demorou semanas para conseguir falar sobre o quartinho escuro, sobre o medo que ainda sentia do escuro.
Ricardo chorou em cada revelação. A culpa o consumia, mas a doutora Helena o ajudou a entender que a culpa não ajudaria seus filhos. Presença e amor, sim. Ele reestruturou completamente sua vida profissional. Promoveu seu vice-presidente a CEO, mantendo apenas o título de presidente do conselho. Passou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Implementou uma regra rígida: nada de trabalho depois das 18 horas ou nos fins de semana. As mudanças foram visíveis. Pedro, que tinha se tornado retraído e ansioso, voltou a sorrir e até entrou para o time de futebol da escola. Marina redescobriu seu amor pela pintura, algo que Clara tinha proibido por ser bagunçado demais. Lucas superou gradualmente seu medo do escuro, especialmente depois que Ricardo passou várias noites dormindo no chão do quarto dele, segurando sua mãozinha. Ana oficialmente se mudou para a casa, ocupando uma suíte no primeiro andar. Ricardo triplicou seu salário e a colocou como responsável oficial pelas crianças quando ele não estava. Mas mais que isso, ela se tornou a figura materna que as crianças precisavam, não substituta de Isabela, mas uma presença amorosa e constante própria. 6 meses depois, durante um jantar de família, tradição que Ricardo instituiu e nunca mais perdeu, Marina fez uma pergunta. Pai, você vai casar de novo? Ricardo quase engasgou com o vinho. Por que a pergunta, princesa? Só curiosidade. Mas se casar, promete que a gente vai conhecer a pessoa primeiro. Tipo, muito bem? Se eu algum dia pensar em me casar de novo, vocês 3 vão ter poder de veto total. Se qualquer um de vocês não gostar da pessoa, ele acabou. Sem discussão. Sério? Pedro perguntou surpreso. Sério. Vocês são minha prioridade. Sempre. E a tia Ana tem que aprovar também. Lucas adicionou. Ana riu. Ah, pode deixar que se aparecer alguém, eu vou investigar até a 5ª geração. Eles riram juntos, um som que há 1 ano seria impossível. O processo legal contra Clara foi longo e desgastante. Ela tentou lutar no início, contratou advogados caros, fez acusações. Mas as evidências eram esmagadoras. Além dos vídeos de Ana, a investigação revelou mais. Clara tinha desviado dinheiro das contas das crianças, contas que Ricardo tinha criado para a educação delas. Tinha vendido joias que pertenceram a Isabela e que estavam guardadas para Marina. No final, Clara aceitou um acordo: anulação do casamento, renúncia a qualquer direito sobre os bens de Ricardo e mudança para outro estado. Em troca, Ricardo não apresentaria queixa criminal. Foi Ana quem o convenceu a aceitar o acordo. As crianças já sofreram demais, Sr. Ricardo. Um julgamento criminal seria muito exposição, muito trauma revivido. Deixa ela ir. O importante é que ela sumiu das suas vidas. Ricardo concordou, embora parte dele quisesse vê-la pagar completamente pelo que fez. 1 ano depois do confronto, Lucas fez um pedido inusitado no seu aniversário de 8 anos. Pai, posso fazer uma festa do pijama? Era a primeira vez que ele pedia para ter amigos em casa desde que Clara saíra. Ricardo quase chorou de alegria. Claro que pode, campeão. Quantos amigos você quer convidar? 5. E a gente pode fazer pipoca e assistir filme e jogar videogame? Podemos fazer o que você quiser. A festa foi um sucesso. Ver Lucas rindo com os amigos, sendo uma criança normal, foi o melhor presente que Ricardo poderia receber. Marina se tornou mais confiante, até começou a dar aulas de arte para crianças mais novas na escola. Pedro se destacou não só nos esportes, mas também academicamente, suas notas voltando ao excelente padrão de antes. 2 anos se passaram. Numa tarde de domingo, enquanto a família fazia um piquenique no jardim da mansão, outra tradição nova, Pedro fez um anúncio. Pai, decidi que quero estudar na faculdade. É mesmo? O quê? Direito. Especialização em direito infantil. Quero proteger crianças que passam pelo que nós passamos. Ricardo sentiu o peito inchar de orgulho. Acho uma escolha nobre, filho. Eu quero ser psicóloga, Marina adicionou. Mas psicóloga de verdade, não como ela. Quero ajudar famílias a se curarem. E eu, Lucas anunciou com seus 10 anos cheios de certeza. Vou ser chefe de cozinha e vou cozinhar todos os dias para vocês. Ana bagunçou o cabelo dele. Esse é o melhor plano que já ouvi. Sentados naquele jardim,
com o sol se pondo atrás das montanhas, Ricardo olhou para sua família. Seus 3 filhos resilientes e corajosos, e Ana, a mulher que salvou todos eles com sua coragem e amor. A mansão dourada já não guardava segredos sombrios. Os corredores não ecoavam mais com choro abafado ou gritos de medo. As portas permaneciam abertas. A luz entrava por todas as janelas e o som de risadas genuínas preenchia cada canto. Numa das paredes da sala, Ricardo tinha pendurado uma foto nova. Não uma foto posada e artificial, como as que Clara insistia em tirar, mas uma foto espontânea tirada por Ana durante um jantar. Todos rindo de algo que Lucas tinha dito, desarrumados, imperfeitos, mas genuinamente felizes. Embaixo da foto, Marina tinha escrito com sua melhor caligrafia: "Família é quem escolhe ficar quando tudo desmorona e ajuda a reconstruir com amor." 3 anos depois, numa cerimônia simples no jardim da casa, Ricardo oficializou o que já era realidade há muito tempo. Adotou Ana legalmente como mãe das crianças, não substituta de Isabela, mas uma segunda mãe que escolheu amá-los incondicionalmente. "Agora é oficial", Lucas disse abraçando Ana. "A senhora é nossa avó do coração com papel passado." "Vó?" Ana fingiu indignação. "Eu sou mãe, muito jovem para ser vó." Todos riram e, naquele momento, Ricardo percebeu algo fundamental. A verdadeira riqueza nunca esteve no ouro das paredes ou no mármore do chão. Estava ali, naquele abraço coletivo, naquelas risadas sinceras, naquele amor reconstruído das cinzas do sofrimento. Clara tinha tentado destruir sua família, mas sem querer, acabou fortalecendo-a. As cicatrizes permaneceriam. Trauma não desaparece completamente, mas elas eram prova de sobrevivência, de resiliência, de vitória. Anos mais tarde, quando Pedro se formou em Direito, Marina em Psicologia e Lucas abriu seu próprio restaurante, Ricardo fez um discurso. "Vocês me ensinaram que amor verdadeiro não é ausência de dor, mas presença na dor. Não é perfeição, mas persistência. Nossa família foi testada pelo fogo e emergiu mais forte. E isso, meus filhos, vale mais que todo o ouro do mundo." Ana, já com cabelos brancos, mas ainda com a mesma energia, adicionou: "E me ensinaram que família não é só sangue, é escolha diária de amar, proteger e permanecer." A mansão Montenegro continuava imponente no topo da colina, mas agora era conhecida na região não pela ostentação, mas pelas festas beneficentes que organizavam para crianças em situação de vulnerabilidade, pelo abrigo que Ricardo financiou e Marina coordenava pelo escritório pro bono de Pedro, que defendia crianças vítimas de abuso. A história dele se espalhou, não como fofoca sobre o bilionário que foi enganado, mas como inspiração sobre uma família que escolheu se curar em vez de se quebrar. Numa manhã especialmente bonita, Ricardo encontrou Lucas, agora com 16 anos, sentado no mesmo corredor onde tudo tinha sido revelado anos atrás. "Pensando no quê, campeão?" "Sabe, pai, às vezes eu penso no que teria acontecido se a tia Ana não tivesse tido coragem naquele dia. Se ela não tivesse te parado, te mostrado a verdade." Ricardo sentou ao lado do filho. "Eu penso nisso também." "Acha que estaríamos quebrados?" "Talvez. Ou talvez vocês teriam encontrado força para sobreviver de qualquer jeito. Vocês são mais fortes do que imaginam. Mas não precisamos descobrir, né? Porque a tia Ana estava lá, porque o senhor acreditou, porque nós ficamos juntos." "Exatamente." Lucas encostou a cabeça no ombro do pai, algo que ainda fazia mesmo adolescente. "Pai? Sim? Obrigado por ter escolhido a gente." Ricardo beijou o topo da cabeça do filho. "Sempre escolheria vocês. 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Sempre vocês." O sol entrava pelas janelas, iluminando o corredor dourado onde segredos sombrios um dia foram revelados. Mas agora havia apenas luz, a luz da verdade, do amor, da família reconstruída. E naquela casa, que um dia abrigou medo e mentiras, agora vivia algo muito mais valioso que ouro. Vivia esperança, cura e amor incondicional. A verdadeira riqueza que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, mas que a coragem de uma faxineira, o amor de um pai
e a resiliência de 3 crianças conseguiram construir. A mansão dourada finalmente tinha se tornado o que sempre deveria ter sido: um lar. Quero te fazer um pedido especial. Se inscreve aqui no canal Belas Histórias e deixa o seu like. Isso me ajuda a continuar realizando o meu sonho de escrever e contar histórias lindas e emocionantes para vocês. Cada inscrição e cada curtida faz toda a diferença.